bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre os futuros filmes de O Senhor dos Anéis. Os Anéis vai voltar aos cinemas. E é isso. Então você já sabe. Vem comigo. Would you destroy it? Meus amigos, minhas amigas, Senhor dos Anéis vai voltar ao cinema. Tudo indica que sim. O dono da Warner falou que já estão começando a pensar em novos filmes do universo Senhor dos Anéis, tá? Especialmente para competir com as séries da Amazon Prime Video. Ou, já eu digo, para pegar o hype que a série deve deixar e manter durante algum tempo, né? Então, assim, estive pensando, né, pós essa notícia, um pouco no começo desanimado, pensando, puta merda, mais filme, por que eles vão mexer nisso? Já temos a série que está fazendo umas coisas bem legais, porém também inovando muita coisa, tendo que partir de um material original. Por que eles vão fazer isso? O que eles querem com isso? Eles querem dinheiro, obviamente. Então eu fui pensar, poxa, mas o que tem para fazer ainda de conteúdo, né, de história interessante, que seja na Guerra do Anel, na história do Senhor dos Anéis ali, envolvendo todo aquele momento e tudo aquilo e aqueles personagens principais ali. O que dá para trazer ainda, né? Pensei, eles devem querer fazer coisas dos apêndices e coisas da Terceira Era, que é onde se passa a história do próprio livro, né? Sem querer voltar muito no tempo, porque eu acho que eles... Acho não, né? Tudo indica que eles não têm os direitos. Assim como o pessoal da Amazon também não tem os direitos do Silmarillion, Conto Inacabado, essas coisas. Então, se passando ali na Terceira Era, né? E envolvendo a Guerra do Anel e momentos que aconteceram ali, eu separei algumas coisas, alguns trechos bem interessantes que dariam bons filmes, que é mostrar a história do Aragorn, tá? Desde o seu nascimento, depois passando pela morte do pai dele quando ele tem 2 anos de idade ali, né? E aí depois quando ele ruma para Valfenda, quando ele vai morar com os elfos, né? Especialmente ali quando ele é tutoriado ali, tutor o Elrond, né? Vira meio que o padrasto dele ali, né? O pai adotivo, né? Então, desde essa época até ele sair depois e viver meio que escondido com o nome de Thorongil, né? E como guardião da Terra-média, protegendo ele ali com os Dúnedain, né? Que são os povos também do norte, os povos, né? Alguns homens ali da época que sobrou de Númenor, né? Do lado de Arnor e tal, uns primos ali dele, né? Toda essa galera. Ele começa a andar com esse pessoal. E é uma parte também que ele vai para servir Gondor e Rohan, né? Especialmente o antigo rei de Rohan e o regente de Gondor, né? Antecessores ao Théoden e o Denethor. E quando ele conhece o Gandalf também, faz uma amizade muito interessante com o Gandalf, né? E basicamente essa trajetória ela acabaria ali, né? Para terminar uma parte dessa possível saga, na caçada dele, né, uma caçada entre Gandalf e Aragorn em busca do Gollum, né, de descobrir onde foi parar o Gollum, né, e todo esse envolvimento
né? E aí quando eles descobrem que o Gollum foi aprisionado, né, nas fortalezas de Mordor e tal, e depois o Aragorn vai se juntar ao Frodo, etc e tal, né? Terminaria mais ou menos nessa época dele indo ali para se juntar com a galera, né? Então, eu acho que é bem interessante essa possível abordagem de uns 2 filmes. Ou um filme de 3 horas, alguma coisa assim, já que tá na moda, né? Eu acho que tem coisas bem interessantes aí, né? Assim como também um possível filme do Gandalf, né, seguindo várias trajetórias aí dele, especialmente a parte de Dol Guldur ali, né, quando o Sauron vai descobrir realmente que o Sauron esteve ali, né, e isso já foi mostrado no Hobbit, mas foi mostrado de uma maneira muito rápida e tal. Lógico que vai ter gente que vai falar que mostrou bem, mas dá para melhorar porque tem muitas coisas acontecendo ali, né? Dali vai surgir o Conselho Branco também, explicar melhor um pouco o que foi o Conselho Branco, né? Que foi uma trupe ali de magos, dos magos da Terra-média, o Radagast, o Gandalf, o Elrond e a Galadriel, né? Que não são magos, mas são os elfos que tinham um certo poder ali, especialmente porque eles tinham um anel. Então, que eles fazem esse Conselho Branco para se reunir e ver como que eles iam tomar conta daquelas terras, né? E depois, logo bem perto, assim, em alguns anos, teria também um cerco de Osgiliath, né, em Gondor, e os exércitos dos orcs destruindo as ruínas, né, deixando em ruínas o Gilead. São pequenos arcos, mas que dariam bons filmes, assim, seriam bem interessantes, né? Então, assim, Gandalf, com esse arco dele passando por várias coisas, dando bastante ênfase em Dol Guldur, mostrando também ele em Osgiliath, numa possível viagem ali por ali, ou só um paralelo com Osgiliath caindo. Pode ficar bem interessante. Um outro arco que seria incrível e excelente também, a guerra entre anões e orcs, a batalha de Nanduririon, diante do portão leste de Moria, né? Ela é mostrada em flashback ali num dos filmes do Hobbit, quando o pai do Thorin morre pro Azog ali, né? Mas ele no fundo, o pai do Thorin, né, que é o Tarim II, ele é levado para Dol Guldur, né? E ele é torturado ali, né? Então dá para juntar também, talvez, com a parte do Gandalf ali também, porque se menciona sobre Dol Guldur ali, sobre essa parte de Dol Guldur. Ele é torturado, roubam um dos anéis do poder dele, né? Que é o sétimo anel dos anões. Então é bem interessante. Nessa mesma época morre o rei Valda de Rohan, também numa investida dos orcs da Rohan. Então é bem legal, dá para complementar tudo junto, assim, esses pequenos arcos, e fazer 2 filmes, um filme só, se for bem escrito, bem dinâmico. Eu acho que é bem interessante também, né? Aí eu pensei também e lembrei da Batalha dos Campos de Isen, né, de Isen, que é quando conta também um pouco melhor quando o Grima entra em Rohan e começa a corromper o rei, e quando o Theoden junto com o Elmer vão atacar Isengard, né, as forças de Isengard, né, com o Saruman ali, os orcs, e eles perdem e o rei Theoden, né, o príncipe Theoden, que é o filho do Theoden, né, o rei de Rohan, ele morre. E o príncipe Theoden é um personagem importante, né? Ele dá muita força dramática na revolta e na vingança do rei Theoden, né, quando ele morre. Inclusive é mostrado o filme dele no funeral, né, em As Duas Torres. O Elmer chega com o corpo dele,
Então, assim, essa batalha é bem interessante também. Já é bem no momento do filme e tal, numa época mais próxima dos filmes. Então é bem legal, né? Que essas batalhas do Campo de Ise. O Saruman versus Rohan. E também tem uma parte muito legal, já indo bem mais pro fim do livro ali, né? Que foi um cerco de 7 dias, né, em Erebor, de luta, né, entre humanos e anões contra os servos de Sauron, né? E bem próximo ali de quando a comitiva já estava prestes a terminar a demanda, né? Nessa luta morrem Dain, Pé de Ferro, Brand, o neto de Bard, que matou Smaug, né? O povo só se salvou porque o Frodo conseguiu destruir um anel e os inimigos fugiram. Então é uma luta muito pesada, muito interessante. É um cerco legal, assim, um filme bem interessante, que daria um excelente filme, né, de emoção, assim, dramático e tal, né, e estaria totalmente ligado aos momentos do filme, dos 3 filmes, né? Então, assim, são essas ideias, principais ideias que me vieram à cabeça e que me deixaram totalmente empolgados para ver novos filmes na telona, né? Além da série, que já está bem interessante. Obviamente a série teve alguns problemas, né? Eu já falei aqui, tem meu vídeo, mas no geral é uma série muito boa. Então, se eles conseguirem, é outra equipe, obviamente, se eles conseguirem, se eles quiserem adaptar, até porque tem que adaptar, né? Senão vai virar muito baseado em, seriam essas coisas mais interessantes, assim, que dariam muita ligação com o universo dos 3 filmes do Senhor dos Anéis e da Guerra do Anel, tá? São coisas que ajudam a encorpar muito mais a Guerra do Anel e o legado dos filmes que foi deixado pelo Peter Jackson, tá? Só que é aquela coisa, o Peter Jackson, ele fez um legado de 6 filmes muito incrível, inclusive juntando o Hobbit e o Senhor dos Anéis, com detalhes que fizeram a união dos 2 filmes, das 2 histórias, mas os fãs não gostaram. Então é um lugar perigoso, porque os fãs andam muito chatos, tá? Então vamos aguardar, vamos ver o que vai sair. Essas são as principais ideias. Você, se lembrar, conte para mim quais as ideias que você está tendo aí na sua cabeça. Se você gostou das minhas ideias, também comentem. Não deixe de se inscrever e ajude a fortalecer nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.